Olá, tudo bem com vocês? Está chegando a hora. A eleição americana vai acontecer. E, segundo especialistas e pesquisas, indicam que nunca tivemos uma eleição tão acirrada nos Estados Unidos. E isso se deve porque Donald Trump está de volta ao jogo político. O extremista, que foi o responsável por aquele ataque ao Capitólio quando ele não reconhece a derrota, e isso traz nós contra eles. Então isso vai deixando o cenário político americano bem acirrado. Então você tem hoje o Trump representando o partido dos republicanos e a Kamala Harris, que representa aqui o partido democrata. Como é que funciona as eleições americanas? Então a primeira coisa que precisamos saber é que nos Estados Unidos a eleição não é uma eleição direta. Por exemplo, no Brasil, que você vai para a urna e você vota no próprio candidato. Lá eles não votam no candidato. Lá eles votam no delegado. E são esses delegados que dão a vitória ao candidato. Então, por exemplo, o número de delegados pode variar de estado para estado. É proporcional ao tamanho do estado. E entre eles lá existe uma regra que o vencedor leva tudo. Ou seja, o candidato mais votado pelos eleitores de um estado leva o voto de todos os delegados. Então, quem ganha leva tudo. Mas tem uma coisa importante lá, que a maioria das pessoas e dos estados, eles já sabem em quem vão votar. Por quê? Porque nos Estados Unidos você tem vários partidos políticos, mas o que se sobressai ali, o que sempre está disputando as eleições, são dois, que é republicanos e democratas. Em resumo, republicano seria a extrema-direita e o democrata seria a esquerda, só para vocês entenderem melhor como é que isso significa. E a maioria dos estados, eles já sabem quem vão votar, porque tem estado que a sua maioria vota no republicano e tem estados que a sua maioria vota nos democratas. Então, o que sobra na campanha política americana? O que eles chamam de estado pêndulo. E só o nome já diz, é pêndulo. Ele pode ir para um lado ou para o outro. Então, eles não têm, vou usar um termo aqui, uma espécie de ideologia fixa. E que estados seriam esses? Arizona, Geórgia, Michigan, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Então, Kamala Harris e Donald Trump concentram todas as suas forças, sua campanha, nesses estados. Porque são eles quem vão decidir a eleição. Para você ter ideia do que eu estou falando, existem 538 delegados. E esses estados pêndulos correspondem a 93 delegados. E para vencer a eleição americana, vence o candidato que tiver 270 delegados. Acredita-se hoje pelas pesquisas que a Câmara tenha 226 delegados e Trump tenha 219. Então, essa eleição será uma eleição muito acirrada. E quem tiver a maior capacidade de levar esses estados pêndulos, de conseguir o eleitor, convencer o eleitor, esse vence a eleição. Mas agora eu gostaria de dar aqui uma opinião para vocês, dizendo o seguinte: a eleição americana ganhou esse status. Ela sempre foi uma eleição acirrada. Aliás, o mundo deveria votar na eleição americana porque os Estados Unidos hoje, eles mexem com todo o globo, com toda a terra, com todos os países. Mas ela ganhou hoje esse status porque Donald Trump, como eu disse lá no começo, está de volta ao jogo político. Ele que foi o responsável por toda aquela baderna, quando ele perdeu a eleição para o Joe Biden. E muita gente que estava ali na invasão do Capitólio foram punidas. Mas o cabeça da organização
não foi punido. Porque a Constituição americana não tem nada que puna. Não fala nada sobre golpe de Estado, porque eles se orgulhavam de ser a maior democracia do mundo. Então a Constituição não tinha como punir Donald Trump e ele volta ao jogo político. E volta ao jogo político ainda mais extremista. E hoje, usando a onda das fake news, das mentiras, dos ataques covardes. Então está ganhando esse status, que já é uma eleição que o mundo inteiro fala sobre. Os telejornais no Brasil, por exemplo, só falam disso. Mas ela ganhou ainda mais repercussão mundo afora. Porque o mundo está preocupado. Inclusive existe alas do conservadorismo que estão com receio da vitória de Donald Trump nessa eleição. Porque é um extremista. Porque é um fascista. Alguém que não joga dentro das regras do jogo. E o pior, o cara tem o apoio de pelo menos, sei lá, metade da população americana. E para piorar a situação, essa gente fala em nome de Deus, de família, de pátria. O mundo tem que estar de olho nessa eleição. E digo mais, o ideal para todo mundo é que a Kamala Harris vencesse a eleição. Você pergunta por quê? Porque ela é uma democrata. Porque para que se tenha e que se conserve uma democracia como a americana, você precisa de alguém que pense em democracia. Porque o outro é um extremista, golpista, que não aceita o resultado da eleição, exceto que ele ganhe. Então a gente tem tudo para dizer aqui que seria um desastre para o mundo se Donald Trump levar essa eleição. Hoje, as pesquisas dão conta de que eles estão praticamente empatados, ou tecnicamente empatados. Porque se tem vantagem para um ou para outro, é sempre dentro da margem de erro. Então, nem os especialistas conseguem precisar o que vai acontecer nessa eleição. Mas esperamos que o bom senso vença, que o lado que não quer o extremismo vença, que o lado que quer lutar por direitos e igualdades para o povo americano vença, e que o extremista Donald Trump saia derrotado. Como aconteceu aqui com Bolsonaro no Brasil. Porque o único jeito de enfraquecê-los foi perdendo a eleição. E o que a gente espera agora é que Donald Trump também perca, para que o mundo se fortaleça de novo dentro de uma democracia. Porque se ele ganhar, você está falando hoje da maior economia do mundo, que influencia todos os países. E ele tem essa capacidade de influenciar, só que negativamente, todos que estiverem envolvidos com o seu jeito de governar, com a sua ideologia e com a sua forma de ver o mundo, que é de uma forma completamente torta, de uma forma esquisita, de um jeito extremista. E que a gente tem que torcer para que o povo americano faça a escolha correta, que é, nesse caso, votar na Kamala Harris. E você pode ter as suas diferenças com a Kamala, a forma com que ela... Não importa. Mas é que não está em jogo aqui o gosto por um candidato. O que está em jogo é se o mundo quer ou não quer uma democracia, principalmente dentro dos Estados Unidos, que é o país que tem a capacidade de movimentar o mundo todo. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Espero ter ajudado. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E para você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro. Ajude-me nesse trabalho cotidiano, tá bom? Muito obrigado.